E hoje na TV Mar estreia o In Loco comigo. Eu sou Maiana Ségia, psicóloga e pós-graduanda em psicopedagogia institucional. Atualmente sou apresentadora do programa In Loco e psicoterapeuta na abordagem de terapia cognitiva comportamental. O In Loco são todas as quartas-feiras, a partir das 10h30 da manhã. O objetivo do programa é levar informação sobre temas diversificados da saúde até você. E antes de começarmos, gostaria de agradecer a Dani Rodrigues, o Ideal e o Restaurante do Filé do Zezé pela parceria aqui no programa In Loco. E para o nosso primeiro programa, convidamos um convidado muito especial, que é o professor Rodrigo Freitas. Professor de Anatomia do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, mestrado em Ciências da Saúde e doutorado em Biotecnologia em Saúde. Olá, professor, tudo bem? Seja bem-vindo. O professor Rodrigo vai nos explicar a importância da anatomia na psicologia. Primeiramente, bom dia, né? Eu gostaria de agradecer o convite da Maiana, né, e da TV Mar. E, na verdade, a disciplina de anatomia, ela está alocada em vários cursos da área de saúde e outros cursos que não são tidos como da saúde também, né? Então, por exemplo, nós temos anatomia no curso de dança, nós temos anatomia no curso de psicologia, nós temos no curso de anatomia em disciplinas relacionadas em cursos superiores de tecnologia, como sistemas biomédicos, análise e desenvolvimento de sistemas em saúde. Então, a anatomia ela está alocada não só na psicologia, mas em todos os cursos da área de saúde. Que bom, né? A anatomia é tão importante, né, em geral, na área da saúde. E, professor Rodrigo, fala mais um pouco em relação da anatomia no curso de psicologia. No caso do curso de psicologia, dependendo da instituição de ensino, a disciplina de anatomia ela pode estar alocada no primeiro período ou no primeiro e no segundo períodos, né? Então, no caso, a disciplina é uma ciência básica, né, que o aluno precisa conhecer o funcionamento e as estruturas do corpo humano para poder executar suas abordagens psicoterápicas no futuro. Então, é uma disciplina básica, né? E logo em seguida vem a disciplina de fisiologia, farmaco e entre outras, porque o psicólogo é aquele profissional que precisa conhecer do corpo, porque a mente, né, ela atua no funcionamento do corpo. Então, a psicologia é importante e a anatomia é importante por conta disso. Como a terapia ela pode ser influenciada nos neurotransmissores? Já existem relatos, né, em artigos publicados que a psicoterapia, independente da abordagem, né, ela pode atuar influenciando positivamente o funcionamento dos neurotransmissores. Então, desde diversos transtornos, né, desde os transtornos alimentares, como você citou aí, né, a sua abordagem seria cognitivo-comportamental, que é um tipo de psicoterapia breve, né? Então, muita gente procura esse tipo de psicoterapia por conta de ser breve, o resultado sai mais rápido, né? E a disciplina de anatomia, no caso, dependendo do transtorno que o paciente possa ter, né? Se for ansiedade, aí tem vários tipos de ansiedade, né? Ansiedade social, tem os transtornos alimentares também. Então, tudo isso varia também, né? Dependendo da faixa etária, da intensidade de cada pessoa. Isso. No caso da psicologia, o principal, o estudante de psicologia ou o profissional, ele precisa conhecer onde esses neurotransmissores podem estar localizados no sistema nervoso central. Professor, e muitos alunos às vezes não entendem de como é importante, né, essa matéria no curso de psicologia. Porque realmente a disciplina de anatomia, dependendo de como ela for ministrada, né, geralmente, realmente, ela possui muitos nomes, um conteúdo muito vasto, né, de modo que se ela não for bem apresentada, podemos ter dificuldades.
E quais são os componentes do sistema nervoso mais importantes no curso de psicologia? No caso, o acadêmico de psicologia, ele vê todo o sistema nervoso, né? Desde a medula espinal, né, que está dentro da coluna vertebral, mas as estruturas mais evidenciadas nos transtornos é o tronco encefálico, né? As estruturas do diencéfalo, que nós chamamos de hipotálamo, né? Então, é extremamente importante na questão dos transtornos alimentares, né? Porque lá é que regula a sensação de sede, plenitude gástrica, então é lá que regula. E sem falar no córtex cerebral, né? Sim, que envolve memória, né? Isso, memória. Vários aspectos. Vários aspectos. Então, várias regiões do córtex cerebral, na verdade todo mundo fala do córtex cerebral, mas antes dele tem a estrutura que nós chamamos de tálamo, né? Sim, que é ele que faz a primeira decodificação dos dados. Então, tudo que passa, que chega por último no córtex cerebral, ele passa antes pelo tálamo para, digamos, fazer uma triagem, uma primeira decodificação dos dados. É mais ou menos assim que acontece. E você pode dar, né, algumas diferentes abordagens psicoterapêuticas. Você pode falar um pouco sobre? Podemos. Na verdade, eu tenho mais intimidade com a TCC, né, que você mesma falou. Ai, que bom. Né? Então, tem amigos também que são gestalterapeutas. A minha formação, no caso, eu sou farmacêutico, né? Então, quando a gente fala das abordagens, a abordagem, geralmente, o acadêmico de psicologia, ele passa, em média, 5 anos, né, para ver onde ele se identifica mais. Na verdade. É que o campo da psicologia é muito amplo. Isso, é bastante amplo. Então, no caso, é uma escolha pessoal daquilo que você se identifica, né? E você vai fazer os cursos de formação, né? Em cada área. Então, tem gente que segue a área de Gestalt, a hipnoterapia também, né? No caso, e a TCC, mas nada impede que as pessoas utilizem todas as abordagens para uma finalidade, que é a finalidade terapêutica, né? Eu costumo dizer assim, eu não sou tendencioso a nenhuma abordagem, né? Na verdade, todas elas são importantes, no que diz respeito a cuidar do seu cliente ou do seu paciente. E em relação aos transtornos, né, alimentares e também de ansiedade, com a anatomia, como é que funciona? Geralmente, quando a gente fala dos transtornos alimentares, aí tem dentre os principais, né, a bulimia e a anorexia nervosas, né? Então, geralmente as pessoas, elas, quando estão ansiosas, né, elas, ou geralmente focam essa ansiedade em alguma coisa. E geralmente, por exemplo, quando surge um transtorno de alimentar, né, no caso, você geralmente no transtorno alimentar você foca na comida, né? Ou você não come, uma compulsão geralmente. Que realmente para parar é quase que impossível. Isso, então a pessoa se vê daquele jeito e depois se arrepende. No caso da bulimia, né? A bulimia nervosa, a pessoa come e depois se arrepende, digamos assim, e induz o vômito através de objetos. Então, às vezes, geralmente usa escovas de dente, né, para induzir o vômito. No caso da anorexia, geralmente a pessoa se vê, é um distúrbio de autoimagem, né, a pessoa se vê gorda, né? Isso acontece, dependendo dos autores, isso pode acontecer dos 11 aos 23 anos, dos 13 aos 21 anos, dependendo do autor, mas é nessa faixa etária, né, que ocorre mais, principalmente as mulheres. Se você verifica o percentual de gordura, está dentro do aceitável, mas ela se vê gorda. É verdade. Né? Isso é bem comum, mas existe uma diferença muito grande, que é, no caso, que é o papel do psicólogo, né? A diferença é na questão do diagnóstico. Então, no caso, existe o DSM-4, né? Que tem os critérios diagnósticos, né? Então, que são listados lá e que o psicólogo veio, para não banalizar, né? Toda aquela preocupação que geralmente é feminina, né? Na maioria dos imagem. transtornos sempre são, né? Sim, sim. O sexo feminino. Não, mas existem também homens, tá, que podem ter. Lógico, a estatística mostra que é mais comum em mulheres, mas a gente sabe que também homens podem ser acometidos.
E você, já teve algum parente, algum amigo que já se encontrou nessa situação? Já, já. Na verdade, não só no transtorno alimentar, né, no transtorno alimentar, que é bem difícil de ser tratado, né, porque você não pode tratar somente o paciente, né, você tem que tratar a família. Né? É Então, fundamental. que é fundamental Até para o pelo sucesso do apoio tratamento. também, né? Isso. Para que aquela pessoa se sinta mais confortável, até pela busca do tratamento. Isso, na verdade, não só o paciente, a família, ela contribui bastante para o sucesso do tratamento, porque às vezes o familiar ele não compreende, né, aquela situação, às vezes por falta de conhecimento, né, daquela patologia, às vezes não sabe nem que aquilo existe, né? Então, com perdão da palavra, muitas pessoas utilizam, isso é frescura, isso não é, tá? Então, existem critérios diagnósticos para isso. Então, diversos transtornos psicológicos e psiquiátricos precisam ser acompanhados por psicólogo e também pelo psiquiatra, dependendo do uso de medicamentos, né? Então, há uma parceria, digamos assim, porque às vezes existe um agente externo que provoca aquela condição na pessoa. E às vezes tem um agente externo e você, como você entende aquela situação. Então o psicólogo ele vai atuar com a psicoterapia no melhor e também caminho. dependendo da situação, envolve também outros profissionais, não é verdade? Sim. Na verdade, é uma equipe multiprofissional, né? Então, quando a gente fala os profissionais devem dialogar mais entre si com o objetivo de atingir um melhor resultado no tratamento. Quando a gente fala da anatomia, né, a anatomia, a estrutura no sistema nervoso, no caso aplicada à psicologia, e que tem neurotransmissores ali. Aumento ou diminuição deles, né, alguma desordem no sistema nervoso pode provocar transtornos, né? E esses transtornos devem ser acompanhados por um psicólogo e, se necessário, o uso de medicamentos também com o psiquiatra. Então, são esses dois profissionais que atuam mais com o objetivo de tratar o paciente com algum transtorno. Estamos aqui no programa In Loco na TV Mar, ao vivo, falando com o professor Rodrigo Freitas. Se vocês tiverem alguma dúvida, curiosidade até, e quiser entrar em contato com a gente, o número do WhatsApp é 9176 3777. Repetindo, 99176 3777. Professor Rodrigo, e fala mais em relação da importância, né, da psicologia, da anatomia. Porque justamente o corpo humano envolve vários fatores, não é verdade? E em relação à memória, pode falar mais um pouco sobre isso? Na verdade, existem várias áreas do sistema nervoso que atuam na memória. Não é uma. E a gente tem dois tipos: tem a memória implícita e a memória explícita. Tá? Então, quando a gente fala da memória, alguns chamam de memória de curta duração, né? Sim, já ouvi falar então, muito. E aquela memória que fica para mais tempo, Isso, durante armazenada. Né? Então, quando a gente fala da importância da psicologia em condições de pessoas com Alzheimer, né? Pessoas com Alzheimer, elas realmente, o início começa com alguns esquecimentos, né? Na verdade, quando a gente fala do Alzheimer em si, é a diminuição de neurotransmissores, causada pela diminuição de neurotransmissores num núcleo que a gente chama de núcleo basal de Meynert. E tem alguma idade assim específica? Na verdade, geralmente isso é mais comum nos idosos, né? Então, a gente, na verdade, é por isso que eu digo que é muito importante a busca de um profissional apropriado, que existem critérios diagnósticos. Muita gente acha que qualquer esquecimento pode ser o início de Alzheimer, tá? Então, pode ser, mas não necessariamente, tá? Então, as pessoas, num caso mais severo, as pessoas podem esquecer até de parentes, o nome de parentes muito próximos, né?
Então, já houve vários casos de conhecidos que tinham. Então, é mais uma condição que tem que tratar a família toda, né? Porque, às vezes, a pessoa não pode, tem que ter sempre um acompanhante, a pessoa não pode ficar só, né? Então, não é fácil. Quando a gente fala de anatomia, é importante que o profissional psicólogo, para poder ele atuar em determinada ou abordagem, ou, por exemplo, a hipnoterapia, no caso, quando a gente fala da hipnoterapia, atua no subconsciente, né? Então, existem palavras a serem utilizadas, tons de voz apropriados, para que você possa utilizar a hipnoterapia como abordagem no tratamento de algum transtorno. Então, quando a gente fala, a mente interfere no corpo, né? É tudo interligado. Tudo interligado. Né, então, a gente chama de agentes estressores. A gente não pode eliminar o estresse da nossa vida, né? Mas a gente pode olhar para ele de forma diferente, né? Então, quando se fala do estresse produtivo, aquele que nos faz trabalhar, estudar, produzir, esse é o estresse bom. Mas quando passa de um certo limite, ele pode causar uma série de problemas. Então, por exemplo, existem pessoas que têm gastrites nervosas, tem pessoas que têm psoríase, né, que é a aceleração das camadas, da produção das camadas de pele, geralmente em cotovelos, couro cabeludo. Então, isso daí... É muito amplo, né, professor? É muito amplo. Professor, muito obrigada por ter aceitado o convite da gente aqui na TV Mar, no programa Em Loco. E assim, aqui está sempre aberta as portas, caso você queira vir novamente. Agradeço a sua presença. E daqui a pouco, depois do intervalo, no Em Loco tem a presidente do Conselho Regional de Psicologia, Zaira Rafaela. Até já. Obrigado. Estamos apresentando Em Loco. Oferecimento: Galpão da Coluna, tudo em ferro para a sua casa. Com pneus, a segurança dos seus pneus. Passaporte Centenário, saboreie o melhor passaporte. Restaurante Palazzo, a sua melhor opção em comida. Plasvide, o seu plano de assistência familiar. E Regional do Picuí, o melhor café regional da cidade. Oi, gente, você conhece o melhor café regional da cidade? É só aqui, no Regional do Picuí. Aqui tem macaxeira, inhame, batata doce, cuscuz e o melhor de tudo é que vem acompanhado com churrasco da sua preferência. Ah, também tem pão de alho, sopa e aquele cafezinho, de primeira. E tudo isso você encontra aqui, no Regional do Picuí. Tá esperando o quê? Vem conhecer! Oi, gente, tudo bem? Pensou em pneus? É na Compneus. Aqui, o seu pneu com tecnologia alemã, com a melhor segurança, qualidade e garantia e o melhor de tudo, com preço que cabe no seu bolso. E com serviços de alinhamento, balanceamento, suspensão, troca de óleo e serviços de injeção, com a melhor qualidade, segurança e garantia. Pensou em pneus? É na Compneus. No Galpão da Coluna, você encontra coluna, ferro e aço com a melhor qualidade e com preço que cabe no seu bolso. Pensou em coluna, ferro e aço? É no Galpão da Coluna. Oi, gente, tudo bem? Você conhece o restaurante Palazzo? Aqui você encontra o melhor vinho e sua melhor opção de comida, como à la carte, pizza, petisco. Além disso, você pode estar pedindo também pizzas personalizadas. E sexta, sábado e domingo, você encontra aqui a sua melhor música e um ambiente confortável para toda a sua família, que aqui com certeza é sua melhor opção de comida. Você sempre leu a Gazeta de Alagoas assim. Agora, você também vai ler assim. O maior jornal de Alagoas agora também é digital. A credibilidade que você conhece com mais conteúdo e interatividade.
Baixe o nosso aplicativo ou acesse gazetadealagoas.com.br. Gazeta de Alagoas, evoluindo a informação. Voltamos a apresentar In Loco. Voltamos a apresentar o In Loco e estamos aqui com a presidente regional de psicologia, Zaira Rafaela, que é mestre em psicologia e especialista clínica e saúde mental. E atualmente é professora, da Universidade de Tecnologia de Alagoas, que vai falar um pouco sobre o Conselho Regional de Psicologia. Presidente, seja bem-vinda e fala pra gente qual o papel do Conselho Regional de Psicologia. Então, Maiana, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade e o espaço, para o Conselho Regional de Psicologia no marco, A gente entende que isso é um marco, a gente queria lhe parabenizar. Obrigada. Por você ter começado o programa já falando, eu sou psicóloga, a gente está estreando o programa, parabenizar a TV Mar, por essa abertura. E aí, assim, qual a importância de um conselho, na verdade, e principalmente de psicologia, que trata de saúde mental, de produção de experiências saudáveis, A gente tem que entender que o papel do conselho é preservar a sociedade dos maus profissionais, ou seja, valorizando os bons profissionais, utilizando canais como esse para divulgar o que é a psicologia, como é que a gente faz, quais são os princípios éticos da profissão, que todo mundo que cola grau precisa se inscrever no conselho para de fato ser psicólogo. Então, assim, esse é a nossa principal função, É orientar a sociedade e os psicólogos o que é a psicologia de fato. E o psicólogo, o estudante que está saindo da faculdade, como funciona para se credenciar no conselho? A gente precisa ter o diploma, ou a certidão de conclusão de curso, que é diferente de uma declaração, E a gente sempre diz isso, para os alunos entenderem, A gente às vezes tem uma ansiedade de se inscrever no conselho. Eu lembro que já saí da faculdade e ser psicólogo, Eu acho que a gente quando escolhe uma graduação por amor, assim, a gente fica muito inquieto, E assim, desde a minha graduação, eu me graduei há 13 anos exatamente, eu faço agora no mês de março. E aí eu lembro o quanto eu tinha uma expectativa, de me inscrever no conselho, porque era meu órgão máximo de representação. E aí hoje eu formo psicólogos, além de atuar com psicologia. E continuo com o mesmo entusiasmo e agora eu passo as informações pelas quais são importantes. E aí, assim, a gente precisa ter o diploma ou, às vezes, tem um lapso de tempo para a faculdade entregar o diploma. Então, assim, uma certidão de conclusão de curso, com toda a documentação civil e comprovando de residência, vai lá no conselho presencialmente. A foto também é necessária. A foto e com toda essa documentação, original e cópia, e vai lá no conselho, faz a primeira inscrição, paga a primeira taxa e aí, assim, passa por um trâmite, ou seja, não chega no conselho e sai com a carteirinha também. Chega no conselho, o conselho é uma autarquia federal, ou seja, por isso ela responde ao processo e protocolo administrativos, e jurídicos. Então, a gente tem que avaliar aquela documentação. A gente, a nossa equipe de funcionários, e aí leva pronta para a plenária. O que é a plenária? É a reunião mensal dos conselheiros. E aí, nessa reunião mensal, que ocorre essa reunião agora, normalmente, terceira quinta-feira de cada mês. Terceira quinta-feira de cada mês. Tem um horário específico? Tem. A plenária nossa de 8h30 em torno de meio-dia, Aí, assim, nessa plenária, a gente avalia os processos de novas inscrições e concede o título de psicólogo, Porque não deixa de ser um título, aí a gente assina as carteiras. Então, aqueles estudantes que não conseguiram ainda se credenciar não podem exercer a função de ser psicólogo. E quais os procedimentos que o conselho toma quando houve alguma denúncia? Você bem coloca, aquele estudante que está em processo de inscrição ou que ainda não se inscreveu por diversas questões, não é psicólogo. Se você olhar o seu diploma ou a certidão de conclusão de curso, o que está escrito é bacharel em psicologia. Quem concede o título de psicólogo é o Conselho Regional de Psicologia, juntamente com o Conselho Federal. Então, aguentem a ansiedade e se inscrevam. E isso, o que é que acontece? Na verdade, o Conselho tem uma diretoria, que é presidida por mim, hoje em dia,
E aí a gente tem 2 comissões obrigatórias, que é a Comissão de Orientação e Fiscalização, COF, e a Comissão de Orientação e Ética. E, inclusive, se você me permite, já vou fazer uma divulgação de um evento da COF, né? Comissão de Orientação e Fiscalização, que acontecerá na próxima quarta, de manhã, lá na sede do Conselho Regional de Psicologia, das 9h30 às 11h, e é justamente esse evento da COF, dessa comissão, sobre a orientação do nosso comportamento nas redes sociais, como é que a gente pode divulgar o nosso trabalho, apresentando, estimulando, vender o nosso produto, ou seja, a gente, a psicologia e o nosso profissional, de maneira ética, dentro dos padrões e princípios da profissão. Próxima quarta de manhã. Se quiserem aparecer lá, a gente recebe com o maior prazer. Certo. E em relação a isso, a cursos, a divulgações, né, de capacitações também, o Conselho, ele divulga? E quais são os meios de divulgações? Então, o Conselho Regional de Psicologia, aqui em Alagoas, ele já tem 24 anos. E aí, assim, a gente tem tentado deixar nítido, né, que essa plenária que a gente assumiu em setembro é uma plenária, assim, jovem, no sentido de ninguém nunca foi conselheiro anterior, ninguém fundou o conselho. Então, assim, é uma nova perspectiva do lugar do conselho na sociedade, no sentido de a gente tem que aproveitar tudo o que foi construído, da valorização da profissão e do próprio Conselho Regional de Psicologia, que ele tem um nome público construído na sociedade alagoana. E a gente gosta disso e valoriza. Só que aí, por conta das exigências do contexto contemporâneo, a gente tem tido que regulamentar algumas coisas, inclusive essas questões de divulgações dos cursos. A gente tem umas parcerias com instituições de todos os sentidos, restaurantes e tal. Isso é um procedimento que a gente entra em contato, ou o próprio local entra em contato com a gente e diz: eu vi que vocês têm um jornal de parceiros de restaurantes, hotéis, gráfica, tudo que você imaginar de instituições que formam pós-graduação. E aí, assim, a gente tem uma parceria de que a gente divulga na nossa rede e o psicólogo tem um desconto. Né? Sim. E é através do nosso e-mail, crp15@crp15.org.br. Sempre quando os psicólogos se credenciam, vocês dão, né? Sim. Essa informação, passam os locais. Os locais que a gente pode ter desconto. Isso é uma coisa. A outra coisa é, por exemplo, Maiana quer montar um curso, ou eu mesma, Zaira, porque eu sou psicóloga antes de ser presidente do conselho. Então, assim, eu quero montar um curso e esse curso vai ter uma mensalidade, ou sei lá. E aí eu posso pedir à plenária, essa reunião mensal, para divulgar o curso na mídia do conselho. E aí a gente criou umas regras, por exemplo, eu preciso estar adimplente com o meu conselho, porque assim, eu quero divulgar. Nós somos hoje 6.000 psicólogos inscritos no estado, quase isso, de Alagoas. Muitos psicólogos. Muitos psicólogos. Assim, claro, aí a gente está falando todo mundo que é inscrito, desde o CRP 01, quem não tem lá, CRP 15/0001, até o que a gente vai entregar daqui a uma semana. Então, assim, a gente tem mais em torno de 6.000, contando aí, se a gente tirar os aposentados, né? Enfim, a gente deve ter em torno de quase 4.000 ativos. Então, é muita gente. É, muito ainda. Então, a gente precisa ter um certo controle. Então, assim, não é você não ter um comprometimento com o seu conselho que a gente vai estar divulgando o que você pedir. Então, primeira coisa, a adimplência é importante. E depois da adimplência, a gente pede um desconto para os próprios psicólogos. Maiana quer fazer um curso e eu vou divulgar na mídia do conselho, a gente vai divulgar, mas a gente vai pedir a Maiana uma bolsa de 50% para a gente sortear. Aí os psicólogos se inscrevem, mandam e-mail, a gente faz live, divulgando o seu curso e divulgando que vai ter um desconto de 50% de uma bolsa. Isso também incentiva, né, as pessoas a curiosidade, além de conhecer o curso, mas também se interessar por essa premiação. E eu penso assim, sabe, Maiana, se as pessoas conseguissem entender o conselho como um lugar, a nossa casa profissional, né? Agora eu estou lá, eu era da gestão passada e a gente está na presidência, são 4 anos quase, convivendo ali dentro. E aí agora eu sei o que é o conselho, né? Aí a gente vai... o conselho é uma casa de 6.000 psicólogos, que é gerenciado por 18, que é o grupo de conselheiros, a quantidade. Então, poucos conselheiros para demanda de 6.000, né? E aí, assim... São poucos para a quantidade em geral. Isso. E a gente tenta... É um desafio, muito grande. Embora, assim, a gente até gosta, porque a gente não está lá à toa, né, na representatividade, mas, assim, a gente tem tentado construir uma agenda para receber a categoria, porque eu sou servidora da prefeitura aqui de Maceió,
estou aguardando uma licença, né, para poder ficar mais dedicada ao conselho. Então, por enquanto, eu não tenho uma agenda. Eu gosto até de dizer isso porque tem gente indo lá me procurar e às vezes eu não estou lá, porque na verdade eu sou funcionária da prefeitura. A minha atividade no conselho, ela é voluntária. Então, eu posso ir no conselho quando é possível. Né? Falar sobre isso, Exato. Porque muitas pessoas acham que é pagando, né? E tem um cargo tão importante e responsável, né, como o seu. Maiana, eu sempre gosto de falar sobre isso. Porque, assim, eu digo, minha gente, a gente que é conselheiro, a gente paga anuidade igual a vocês, né? Então, assim, primeiro a gente é psicólogo e depois a gente é conselheiro. Então, assim, entendam que o nosso objetivo é defender os interesses de vocês, nossos, de todos nós, né? A gente representa os psicólogos dentro de uma autarquia federal, que a gente não recebe para isso. Então, é um trabalho voluntário, né? Que a gente se dedica aos interesses da profissão, e que a gente está à disposição, né, da categoria, da sociedade, né, da imprensa, né, quando é necessário, para a gente divulgar o que é psicologia, o que é que a gente faz, quais são os princípios éticos da profissão. Porque eu penso que a tendência da sociedade é precisar cada vez mais da gente. Psicólogo é um profissional imprescindível. Né? Sem saúde mental, a gente não é nada. É verdade. Então, assim, a gente, na verdade, historicamente separou saúde biológica, saúde mental, por uma questão didática. Né? Eu estava ouvindo a entrevista do professor, do primeiro bloco, e aí ele explicando algumas coisas da anatomia, dizendo porque a mente conduz o corpo. E aí eu sempre brinco em sala de aula, Maiana. Eu digo, a mente não é sinônimo do cérebro, é o corpo todo. A mente não é o cérebro. Mente nunca foi cérebro. Cérebro é o órgão biológico. Mente é o feixe de relações que o corpo estabelece com a sociedade. Muito obrigada, presidente Zaira. Fico muito feliz, né, por estrear o meu programa com a sua presença, né, porque representa a psicologia como toda aqui regional da nossa região. A gente que agradece e parabeniza, e a gente continua à disposição sempre, Maiana. Parabéns. Obrigada. E vamos chamar agora uma matéria que tivemos lá no restaurante Palazzo com a Neilma Paz, que vai nos explicar o que é a vida sistêmica. Você sabe o que é? Olá, Neilma, tudo bom? Como é que você vai? Tudo bem, Maiana, estou ótima. Bom, então, a Neilma Paz está aqui conosco para falar um pouco sobre a vida sistêmica. Então, conta um pouquinho para a gente o que é a vida sistêmica. Isso, olha só, Maiana, hoje, né, acredito que a maioria das pessoas sabem de quantos papéis a gente exerce, né? Principalmente a mulher, né? Quantos papéis a mulher hoje ela desempenha na sociedade, né? Então, quando nós estamos aqui, nós somos profissionais. Quando você chega em casa, você é mãe, você é filha, você é esposa, né? E entre vários outros papéis que nós desempenhamos. Então, a importância de estar bem em cada uma dessas áreas. E aí a gente fala assim que algumas pessoas, durante a sua vida, elas escalam montanhas erradas. Né? E o que seria escalar uma montanha errada? Por exemplo, é aquela pessoa que hoje a gente sabe que a mulher ela está muito focada no lado profissional, né? Está em crescimento essa questão da vida profissional. Uma coisa boa, né? E maravilhosa. Sim, maravilhosa. E é uma conquista da mulher. Mas aí o que é que acontece? Por que a gente fala que algumas escalaram a montanha errada? Porque do que adianta você ser uma excelente profissional, né, obter destaque, mas aí em detrimento assim, do abandono do lar, do esposo, da família, muitas vezes da maternidade, né, que algumas delas abrem mão disso, né, abdicam do direito de ser mãe, né, da delícia de ser mãe, em detrimento de uma carreira de sucesso, né? Então, assim, e o quanto isso também mais tarde vai trazer algumas carências, né? Algumas demandas com relação a isso. Então, assim, quando a gente fala de vida sistêmica, a gente fala de você estar bem emocionalmente, né? Principalmente você estar bem profissionalmente na sua saúde, né? Então, quando eu só penso, por exemplo, em trabalho, eu negligencio outras áreas. E quando eu penso
por exemplo, só num corpo perfeito, só em malhar, eu deixo também de cuidar da minha vida intelectual, da minha vida espiritual, da minha vida emocional, da minha saúde como um todo, né? Não só no aspecto beleza, mas principalmente também se meus exames estão em dia. Então, assim, no meu social, do meu papel enquanto pessoa, Isso tudo é interligados. Exatamente, são os 11 pilares, né? Então, assim, quando a gente fala para que você possa ter uma vida extraordinária, para você ter vida plena e vida abundante, você precisa realmente, assim, e não é utopia você ser 10, né? Ter 10, uma nota 10 em todas essas áreas. Basta que você, assim, tenha consciência, né? Busque ajuda também profissional, porque você pode fazer isso, né? De um profissional de coaching, um profissional de psicologia, pode também te direcionar de como que você pode estar, por exemplo, no processo de coaching, a gente ensina uma ferramenta que é chamada de agenda da vida extraordinária. E isso muito interessante, porque você pode, assim, dentro da agenda da vida extraordinária, você vai encontrar um tempo certo para para tudo. E existe um planejamento, né? Que isso é importante. Você vai fazer um planejamento para isso, né? Para a sua vida. Então, tanto espiritual quanto emocional, como profissional, intelectual, é importante, né, que você evolua em todas essas áreas e você esteja atento a tudo isso, né, porque de que me adianta eu ter tanto sucesso profissional, buscar tanto, né, ter dinheiro, ter sucesso, uma carreira e tal, se eu estou deficiente em outras áreas, né, se eu estou comprometida. E muitas vezes, assim, casamentos, né, rompidos, né, daqui a pouco você se vê sem amigos, né, por conta de não saber realmente, assim, gerir essa vida. Isso pode trazer algum tipo de doença mental, além de atrapalhar na vida, né? Né? Principalmente o estresse, né? O estresse por tanta demanda, por tanta coisa que você, né, tem, pode também, a própria depressão, né? Depressão, transtorno de ansiedade e várias outras coisas você pode desenvolver também se você não souber realmente, assim, gerir tantas demandas, né? E pela sua experiência, há uma busca por isso, por ajuda, para pessoas que não conseguem lidar, né, principalmente com o emocional? Eu acredito, assim, que hoje cada vez mais as pessoas têm se conscientizado dessa necessidade, principalmente pelo alto índice, né, de doenças emocionais, né, de deficiências emocionais e falta de habilidade realmente emocional de lidar com o outro, os problemas de relacionamento. Então, assim, cada vez mais, assim, tem se buscado, né, mas é importante que a gente enfatize essa necessidade, né, de buscar realmente ajuda, né, de que as pessoas possam realmente buscar ajuda para isso. E assim, como estamos também em um mês, né, da mulher, o que você poderia falar em relação ao Dia da Mulher, né? Um dia tão importante e tão especial para todas nós. Eu queria dizer para você, amigo ouvinte, para você que é mulher, né, assim como nós, que os desafios, eles são muito grandes, né? A gente, assim, cada vez mais, nós avançamos muito, muito, né? E isso é maravilhoso, mas eu queria dizer para você, assim, da importância de você buscar realmente, assim, ajuda para que você possa dar o seu melhor, e fazer isso com alta performance e fazer isso sem precisar, assim, ter nenhum prejuízo na sua vida. Então, você pode, sim, ser uma excelente profissional, você pode ser uma excelente mãe, você pode ter uma carreira de sucesso, você pode ter saúde, você pode continuar sendo linda, fazendo tudo isso, mas fazendo isso com muita qualidade, Maiana, fazendo isso, assim, de uma forma plena e, assim, e alcançando essa vida extraordinária em todas as áreas da sua vida. Isso é possível, sim. Muito obrigada, por ter aceitado o convite e de estar aqui falando um pouquinho sobre a vida sistêmica, uma coisa tão importante, né, e necessário todos saberem, ter esse conhecimento. E agradeço novamente. E é isso.
Obrigada, Neuma Paz, por explicar um pouquinho do que é a vida sistêmica. O In Loco vai ficando por aqui. E se saúde é psicologia, então quarta-feira, a próxima, né? Eu, Maiana Sédia, quero estar com vocês. Até lá! Oferecimento: Galpão da Coluna, tudo em ferro para a sua casa. Com Pneus, a segurança dos seus pneus. Passaporte Centenário, saboreie o melhor passaporte. Restaurante Palazzo, a sua melhor opção em comida. Plasvide, o seu plano de assistência familiar. E Regional do Picuí, o melhor café regional da cidade. Oi, gente! Você conhece o melhor café regional da cidade? É só aqui, no Regional do Picuí. Aqui tem macaxeira, inhame, batata doce, cuscuz e o melhor de tudo é que vem acompanhado com churrasco da sua preferência. Ah, também tem pão de alho, sopa e aquele cafezinho, hein, de primeira. E tudo isso você encontra aqui, no Regional do Picuí. Tá esperando o quê? Vem conhecer! Oi, gente! Tudo bem? Pensou em pneus? É na Compneus. Aqui, o seu pneu com tecnologia alemã, com a melhor segurança, qualidade e garantia e o melhor de tudo, com preço que cabe no seu bolso. E com serviços de alinhamento, balanceamento, suspensão, troca de óleo e serviços de injeção, com a melhor qualidade, segurança e garantia. Pensou em pneus? É na Compneus. No Galpão da Coluna, você encontra coluna, ferro e aço com a melhor qualidade e com preço que cabe no seu bolso. Pensou em coluna, ferro e aço? É no Galpão da Coluna. Oi, gente, tudo bem? Você conhece o restaurante Palazzo? Aqui você encontra o melhor vinho e sua melhor opção de comida, como à la carte, pizza, petisco. Além disso, você pode estar pedindo também pizzas personalizadas. E sexta, sábado e domingo, você encontra aqui a sua melhor música e um ambiente confortável para toda a sua família, que aqui com certeza é sua melhor opção.